Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Boa noite, meus queridos irmãos, amigos da Igreja Presbiteriana em Três Riachos. Chegando mais uma vez ao seu lar, à sua casa, para lhes trazer a mensagem da Palavra de Deus. Hoje, mais um domingo, em que, segundo os decretos governamentais, não podemos ter reuniões presenciais. As reuniões estão suspensas nesse final de semana, justamente neste que nós iríamos comemorar juntos mais um aniversário da Igreja Presbiteriana em Três Riachos, o seu aniversário 68. Mas esta pandemia se alastrou, as dificuldades surgiram, então não foi possível fazer este culto presencial. Mas estamos aqui, chegando à sua casa, ao seu lar, levando a você a palavra de Deus, a esperança e a fé. E eu quero começar o nosso culto com as palavras do Salmo de número 34. E nesse Salmo 34, no versículo 3, eu leio assim:
Venham, proclamemos a grandeza do Senhor juntos e exaltemos o seu nome. É muito comum, você sabe disso, entre os torcedores de algum time de futebol, vestir a camisa daquele time que ele torce, colocar um boné na cabeça, o escudo do time. É muito comum ele ir para as redes sociais na segunda-feira para fazer alguma brincadeira com os seus amigos do time que perdeu. E assim eles se sentem orgulhosos de contar as façanhas do seu clube de preferência. É comum você ver isto, acontece aí constantemente, diariamente, na nossa realidade social. Mas o salmista, ele tinha uma outra visão. Ele queria se alegrar não com a vitória do seu time, que ele nem tinha time naquele tempo, mas alegrar-se com as grandezas de Deus. E por isso ele disse, eu louvarei, desse salmo, o Senhor o tempo todo. Ele fala mais, os seus louvores estarão nos meus lábios. E ele fala ainda, somente no Senhor eu me gloriarei. Não é pecado você ter a simpatia por um time A, B, e você torcer que ele ganhe. Não é pecado. Mas a maior consideração nossa deve ser nos valores eternos. A nossa maior torcida é por Deus, é pelo seu reino se estendendo por toda a terra. Por isso o salmista dá esse testemunho no Salmo 84, que o tempo todo ele estará louvando a Deus. O tempo todo o louvor de Deus estará nos seus lábios. E ele vai declarar essas grandezas de Deus para todos. E ele faz então este convite, vinde, convidando as pessoas, vinde, proclamemos a grandeza de Deus. Então é esse convite que fazemos no início deste culto, que você venha conosco nessa noite e possa então também proclamar as grandezas de Deus e falar do seu grande amor. Amém? Então vamos agora orar para que Deus abençoe esse tempo que vamos estar juntos refletindo sobre sua palavra. Grande Deus e eterno Pai, abençoa todos os nossos queridos e amados ouvintes, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, neste culto, Pai, embora não presencial, mas sabemos que ele também tem seu valor, porque onde estiver uma pessoa ou duas reunidas em teu nome, a palavra de Deus nos diz ali, o Senhor estará presente. E eu peço então que nesse lar, nesta família, agora o Senhor se faça presente. E que também ela possa ter esse mesmo desejo do grande homem de Deus, o salmista Davi, de louvar o Senhor o tempo todo. Que seja um tempo de louvor, de adoração, de glória ao teu santo e bendito nome. Eu peço então em nome de Jesus que o Senhor abençoe os nossos queridos e amados irmãos que estão participando agora deste culto em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos ter agora um tempo de louvor, de adoração. Você vai poder cantar conosco, porque esses cânticos estarão aí sendo projetados na tela do seu celular, do seu televisor, e você poderá ver a letra e também se alegrar e cantar louvores conosco ao nosso Deus. Então faça isso. Como disse o salmista, louvarei o Senhor o tempo todo. Que esse tempo agora seja de louvor a Deus. E não esqueça, diga pra gente que você está conosco, que você está presente no culto. Vai aí no seu celular e curta e faça um comentário, deixe um pedido de oração, mas diga, eu estou aqui, eu estou participando deste culto e espero ser abençoado por Deus nesta noite. Faça isso também. Então agora, louvemos ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis
Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus
bem, irmãos, e agora, depois desse tempo de louvor, eu vou ler a palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje. E esse texto está aqui no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3. E eu inicio a leitura aqui no versículo de número 21, onde ele diz: quero trazer à memória tudo o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória tudo que me pode dar esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que dele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isto com silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo sobre a cidade. E ele vai depois, continuando nesses textos sagrados, a falar das coisas boas de Deus. E eu queria falar desse texto porque nós estamos vivendo um tempo bem difícil, com esse agravamento aí da pandemia, e nós estamos sendo assim, muitas vezes sacudidos, porque aquilo que a gente julgava ser uma coisa lá longe, distante, agora está perto da gente, dentro da nossa família. Ontem mesmo recebemos uma notícia muito abaladora, que um amigo querido de muitos anos tinha falecido da tal Covid. Graças a Deus era uma fake news, não era verdade. Nosso amigo está em plena recuperação, mas no momento nos abalou, no momento nós sentimos triste, ficamos realmente penalizados com essa situação, imaginando a família, a dor, etc. Tal. Então, nesses tempos difíceis de pandemia, que as pessoas estão agoniadas, estão tristes, estão se lamentando, estão achando que é um tempo de muita provação, um tempo de tragédia, um tempo tenebroso, um texto como este vem acarear. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E vejam, queridos irmãos, que o profeta Jeremias está vendo um caos. O profeta Jeremias está vivendo um momento muito complicado na vida dele. O exército da Babilônia, um exército cruel, estava entrando por Israel e devastando tudo. Em cada cidade que eles chegavam, eles derrubavam os muros, eles queimavam as casas e não deixavam ninguém vivo. Morria a criancinha, morria a mulher grávida, morria o velhinho, todos eram mortos. Eles não queriam deixar ninguém que tentasse depois reconstruir aquela cidade. E nem queriam levar para a Babilônia um monte de gente para depois virar lá pessoas, mendigos e pessoas que viviam lá nas ruas pedindo esmola. Então, para se livrar de tudo, eles já matavam todos. Salvavam alguns jovens, fortes, bonitos, levavam eles sim para serem escravos lá na Babilônia. Finalmente eles chegaram até Jerusalém e ali destruíram os muros, queimaram a cidade e roubaram o templo do Senhor. Levaram dali tudo que havia de belo e bonito naquele templo. Roubaram os tesouros do Senhor, profanaram o templo e o destruíram. Isso aconteceu entre 588 e 586 a.C. Então o profeta está ali entre os que foram levados e ele está vendo aquela situação. Os filhos do rei, os príncipes, foram todos mortos, porque eles não queriam deixar ninguém para futuramente assumir o trono. E o rei Zedequias cegaram-lhe os olhos, furaram-lhe os olhos e o levaram para ficar em prisão perpétua. Então, diante de toda essa tragédia e toda essa desgraça que aconteceu com o povo de Deus, o profeta Jeremias escreve esse livro chamado Lamentações. Lamentações, ele está lamentando aquele tempo de desgraça. E nesse tempo, então, ele diz: eu queria trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero... ele olhava para a cidade, mas como jaz solitária outrora populosa cidade, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados. Lamentações 1:1.
E nesse contexto de ruína, destruição, tragédia, ele diz, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui ele descobre 4 coisas que podem gerar, motivar, fazer a esperança renascer em dias melhores, em vencer a desesperança, em vencer a tragédia. Isso vale para os nossos dias, quando estamos também vivendo assim, essa tragédia do coronavírus. E esta doença se espalhando e a cada dia, infelizmente, a nossa mídia, ela não enfatiza os bilhões de curados, ela só enfatiza que morreu, e nós ficamos contagiados com notícias trágicas e ruins, e a esperança vai ruindo para muitos. Então, nesse tempo, assim, essa mensagem de Jeremias é super importante para todos nós. E o que pode trazer esperança? Então, ele fala que a primeira coisa que pode trazer esperança é isso, que o nosso Deus é misericordioso. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Que coisa tremenda, né, irmãos? E descobrimos que temos esse Deus que é misericordioso, esse Deus que está conosco o tempo todo, esse Deus que nos atende, nos socorre, tem compaixão de nós. A palavra misericórdia vem de misery, de miserável, e cardia, de cardia, coração. Ou seja, o coração de Deus se solidariza conosco. Deus sente as nossas dores. Aliás, Deus, para mostrar isso a nós, enviou o seu próprio Filho Jesus. Ele veio, assumiu a forma de homem e viveu entre nós, sofreu nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tornou-se homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus se vestiu de homem para sofrer e entender a nossa situação. Então o coração de Deus se torna sensível ao que nós sentimos e Ele olha para nós também com grande misericórdia. Eu tenho um colega, pastor Wilson, ele esteve nos Estados Unidos, onde ele fez vários cursos de trabalho com crianças. Então ele usa lições de objeto. E ele estava me mostrando no dia que eu visitei uma jarra. E ele disse que essa jarra é para ensinar esse texto aqui, que as misericórdias de Deus não têm fim. Colocou água naquela jarra e rapidamente passou para nós a lição da misericórdia de Deus. Então ele falava que acontece isso, tal. É a misericórdia de Deus que está se renovando. E enchia um copo d'água. E ele falava outra coisa, e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mais um copo de água. Finalmente a jarra fica vazia. Então a gente pensa assim, se a lição for por essa jarra, então a misericórdia de Deus tem um momento que ela acaba, que ela termina, que ela tem fim. Mas ele tem ali, claro, um segredo dele que ele não fica apontando para a gente. Deve ser um botão secreto que ele aperta mas as misericórdias de Deus não têm fim, ele fala. E continua a despejar água naqueles copos. E a gente fica, nossa, como? Mas, bem prática a lição e bem objetiva. As misericórdias de Deus não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Então, o que pode me trazer a renovação da esperança? É a certeza que eu tenho Deus misericordioso. Aliás, ele é chamado em 2 Coríntios 3:1 como o Pai das misericórdias. E esse Deus misericordioso não desampara os seus. Então isso pode gerar em mim a esperança de que os dias maus irão passar e que dias melhores vão vir pela frente. Mas também o profeta Jeremias tem uma segunda razão pelas quais ele pode gerar na sua mente a esperança. E isso está no versículo 23, aqui que nós lemos no início do culto, onde ele diz: grande é a tua fidelidade. Ou seja, tem esperança renovada porque ele tem um Deus que é fiel. Um Deus que não desampara os seus. Um Deus que prometeu cuidar do seu povo. E ele não é homem para mentir. O que ele prometeu, ele cumprirá. E aqui na palavra de Deus, você tem mais de 7.000 promessas divinas. Então você vai olhar ali e vai ler e dizer, puxa, isso é para mim.
Você se apropria daquela promessa e Deus a torna realidade na sua vida, porque Ele não vai mentir, dizer uma coisa e não fazer. Nós sim, nós às vezes ficamos prometendo para Deus isso e aquilo, mas logo depois a gente vai variando, a gente vai esquecendo, a gente não cumpre a palavra. Mas Deus não, Deus é fiel, que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele fala nesse capítulo, então, que Deus tem um compromisso conosco, uma aliança. Ele falou que nós somos o seu povo, e Ele disse que eu abençoarei esse povo. E então, Ele vai cumprir a palavra dEle, porque é um Deus fiel em que nós podemos confiar. Ele não irá nos deixar na mão. Eu quero lhes contar uma experiência, irmãos, que eu vivenciei há algum tempo atrás, há 3 meses atrás, quando eu me submetia àquelas 2 cirurgias e eu fiquei lá quase meio mês hospitalizado e me tratando. E fui muito bem atendido, por sinal, ali no Hospital Celso Ramos. Mas houve um dia em que o médico visitava pela manhã e à tarde, muito bem atendido, muito bons os médicos, muito bons os enfermeiros. E a minha esposa então comentou com ele, disse: ó doutor, mas agora no sábado eu saí com a minha filha e a minha filha testou positivo para coronavírus e ela está com essa enfermidade, eu saí com ela sábado. Então ele disse: então a senhora imediatamente tem que se retirar. A senhora não pode ficar aqui, né, com seu esposo, mas eles já tem mais de 60 anos, precisa de companhia. Não, a senhora não pode ficar. Mas doutor, não tem um jeito, só se a senhora descer dali, entrar numa fila, pegar uma ficha, esperar fazer o teste para ver se está ou não com essa enfermidade e depois, se testar negativo, a senhora pode voltar. Só que vai levar uma semana. Mas uma semana ele já saiu daqui. Não, então tem a alternativa de um laboratório particular, é só vai ali, paga, em 2, 3 horas já tem o resultado. Então minha esposa saiu. E naquele momento que ela saiu, é claro, o pastor é um ser humano. E eu então naquele momento eu me senti assim, bem abalado, porque a Margarete estava ali o tempo todo conversando, me animando, me fortalecendo, e agora estava sozinha naquele quarto, não tinha nenhum colega, nenhuma pessoa no mesmo quarto, não tinha sequer um televisor para a gente ver alguma coisa e se distrair, e era só ficar olhando para as 4 paredes. E eu comecei a ficar assim com aquela tristeza grande, coração, puxa, e agora, né? Vou ficar aqui esse tempo todo sozinho nesse quarto, que coisa triste. Que situação, mas aí eu me lembrei das promessas de Deus. Eu me lembrei dessas promessas que a palavra de Deus, que o Senhor diz que não nos deixará só. Eu lembrei daquela promessa que Ele diz: não te desampararei, nem te deixarei. E eu me lembrei das promessas que Ele prometeu ouvir nossas orações em nome de Jesus. E eu comecei a trazer à memória esses textos que falam daquelas coisas boas que Deus prometeu. Então eu me agarrei a essas promessas e eu ali orei: Senhor, então o Senhor permitirá que daqui a 3 horas a minha esposa entre por essa porta ali, dizendo que ela testou negativo, que ela não tem esse tal coronavírus e que ela poderá estar comigo aqui durante esse tempo de hospitalização. E, irmãos, coisa boa, glória a Deus. Deu umas 3 horas, a Margarete entrou dizendo: olha, não tenho doença, posso ficar com você. Coisa linda, né, irmãos? Eu vi que Deus é fiel, que aquilo que Ele prometeu de cuidar da gente, Ele estava cumprindo, e a minha esposa presente ali era um testemunho da fidelidade de Deus. Então o profeta está dizendo: o que vai me trazer esperança vendo esse caos, a gente escravo aqui na Babilônia, o nosso terra toda destruída? O que vai me trazer esperança é saber que Deus é fiel e Deus não esquece do seu povo. Mas havia mais uma razão pela qual ele podia ter esperança.
é que Deus é bom. Deus é bom. Essa é uma das virtudes que Deus tem. E ele trouxe à memória isso, quando ele disse aqui, ó, a minha porção é o Senhor. Estou lendo o versículo 24 e 26. E é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E vejam agora o que ele diz. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do nosso Deus. Ou seja, ele disse, bom é o Senhor para os que o buscam. Entre tantas virtudes que Deus tem, e esta ligada à sua santidade, está essa virtude maravilhosa da sua bondade. É bondade infinita, é bondade divina, que se caracteriza, inclusive, lá na sua criação, porque quando Deus criou o mundo, após cada dia terminar, ele dizia, ele orava e dizia, ele via que era bom, porque é virtude divina. E quando ele terminou, no sexto dia, o homem, ele viu e olhou e disse que era muito bom. O homem era excelente, porque esta é uma qualidade divina. E essa qualidade vem associada à sua misericórdia, que falamos há pouco, à sua fidelidade, à sua graça, ao seu amor. Tudo isso envolve a bondade de Deus. Essa bondade que é a sua benevolência para conosco. Deixe-me contar outro episódio pessoal aqui. Desculpe estar citando coisas pessoais. Mas isso, para mim, foi uma prova da bondade de Deus. Pois então, todos vocês souberam que minha esposa Margarete, ela teve, infelizmente, esta Covid. E ela, no domingo, ela foi contagiada por essa enfermidade. Segunda, já começou a sentir sinais de alguma coisa estranha. Terça foi piorando. Quarta, quinta, e cada vez a coisa mais grave, mais dores, mais desconfortos. E então, naquele momento, eu disse, eu tenho que ficar ao lado da minha esposa. Ela ficou comigo todos aqueles dias no hospital. Ela dormiu numa cadeira, noite após noite. Ela esteve ali me ajudando, me fortalecendo. Então eu não posso deixar minha esposa aqui sozinha, somos só eu e ela, eu tenho que ficar ao seu lado, eu tenho que cuidar dela. E eu me lembro então que os piores dias foi quarta, quinta, sexta e sábado, os piores dias. E nesses dias eu estava dormindo ao seu lado, na mesma cama. E eu me lembro que ela estava tossindo, eu não estava de máscara, nada, não estava me protegendo, e ela tossia em cima de mim, e eu às vezes tinha que levantar, fazer massagens para passar as dores, trazer um remedinho, e eu fiquei esse tempo cuidando dela. Mas, irmãos, uma coisa que eu pedi ao meu Deus, eu dizia a ele, Senhor, eu tenho que cuidar dela, ela cuidou de mim, então o Senhor é bom, o Senhor não vai deixar que eu seja contagiado por esse vírus. Eu preciso estar bom para cuidar dela. E então fiquei ali esse tempo cuidando dela, assistindo-a nesses 14 dias que essa doença perdura. E com a graça de Deus, eu estava me lembrando eu disse, Senhor, lá no Egito, nas casas havia em cima da porta a marca de sangue do Cordeiro. E ali a peste da morte não entrou. Então, Senhor, eu quero que na minha testa esteja também o sangue de Jesus e não entre. Eu esteja imunizado pelo sangue de Jesus e essa doença não me pegue. Eu possa cuidar da minha esposa. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor não vai deixar isso acontecer comigo. E eu quero dizer a vocês, graças a Deus, pude cuidar da minha esposa. Ela já se recuperou. Está em franca recuperação. Alguns sintominhas ainda recuperando aos poucos o olfato que ela perdeu e o paladar que tinha perdido, mas já está sendo restaurado. E graças ao bom Deus, eu pude estar ao seu lado, cuidando dela o tempo todo e não ser contagiado por esse mal. Por quê? Porque, como diz aqui o nosso amigo profeta, Deus é bom. Deus é bom. Deus cuida. Deus é bom. Então, o que me pode trazer esperança, diz o salmista, o
profeta Jeremias, é saber que eu tenho um Deus que é bom. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel e um Deus que é bom. E finalmente ele também descobriu algo tremendo. É que ele descobriu que Deus também pode usar as situações adversas, usar os problemas da vida para gerar em nós esperança. Porque Deus tem essa capacidade divina de transformar coisas ruins em coisas boas. Vejam a vida de José. José é traído pelos irmãos, é vendido como escravo, vai para o Egito, ali ele vai para a casa de Potifar, mas a mulher de Potifar não era uma mulher séria, começou a assediá-lo, como ele não cedeu às suas seduções, ela o caluniou e ele foi parar na cadeia, onde ficou 13 anos na cadeia. Ali ele ajudou alguns presos que depois foram soltos, mas nenhum deles se lembrou dele. Então José foi muito atingido pela tragédia, mas no final ele acaba sendo o segundo homem mais importante do Egito. E quando dá aquela grande fome na terra e os irmãos de José vão ao Egito buscar comida e por finalmente descobrem que José é o grande homem do Egito, eles ficam temerosos. Então José diz a eles: não temam, não fiquem assustados. O que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem. Ou seja, Deus tem essa capacidade tremenda de transformar aquilo que parece tão ruim e negativo e no final alguma coisa que contribui para o meu crescimento espiritual, para o meu bem. Você pode lembrar disso aqui, o profeta está lembrando, o povo está, as nossas cidades lá em Israel estão queimadas e destruídas. Nós estamos aqui vivendo como escravos, mas eu posso ver que o meu Deus está no controle de tudo e que Ele irá transformar isso em bênção para a nossa vida. Nós vamos sair daqui mais purificados, mais cheios de fé, renovados na esperança, com maior comunhão com Ele, e isso no final será um bem para a nossa vida. Então Deus pode fazer isso. É por isso que você lê lá no livro de Romanos: todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixem-me lhes contar uma ilustração. Conta-se que havia um rei que gostava muito, muito de caçar. E tinha um amigo que era inseparável. Esse amigo sempre tinha que ficar com ele. Mas esse amigo tinha um costume. Qualquer coisa ele dizia: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aquilo às vezes irritava o rei, porque ele era muito insistente em dizer que tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Deixa estar então que numa destas caçadas do rei, ele vai usar uma faca e a faca escorrega e ele decepa um dedo. E quando ele decepa um dedo e ele olha para o seu amigo, o amigo diz: todas as coisas cooperam para o bem. O rei ficou muito irritado, achou que aquilo era uma zombaria, afinal de contas tinha acontecido uma desgraça com ele, estava aleijado, perdeu um dedo, e o amigo dizendo que tudo coopera para o bem das pessoas. Não, isso não pode ser. Retornaram ao castelo e o rei imediatamente mandou encarcerar aquele seu amigo, porque ele tinha lhe faltado com a solidariedade no tempo que ele estava sendo atingido por uma desgraça. Bom, passou um tempo, esse rei melhorou e voltou às suas caçadas e embreou-se pelas florestas, até um local que ele acabou sendo capturado por uma tribo de selvagens. E ele foi levado imediatamente para a aldeia, onde ele seria sacrificado em honra aos deuses. Então veio o sacerdote para examiná-lo, para autorizar o holocausto, o sacrifício. Quando olhou, viu que faltava um dedo. Então disse: não, esse não pode ser oferecido aos nossos deuses, ele é imperfeito, ele é aleijado, ele não tem um dedo. Esse não serve, pode dispensar. E ele volta então, volta feliz. Aí ele voltou dizendo: puxa, bem que o meu amigo disse que tudo coopera para o bem das pessoas, né? Veja, eu perdi aquele dedo, na hora eu fiquei tão irritado, mandei até prender meu amigo, e foi isso que me salvou. Eu estou vivo aqui porque aquela perda se tornou para mim uma bênção.
Depois mandou soltar o amigo e na conversa que tiveram, ele disse, puxa, só não entendi uma coisa. O que o senhor não entendeu? Você não fez nada de mal, você fez até uma coisa que foi boa, né? Você falou, me alertou que as coisas cooperam para o bem de todos, né? E eu me salvei, estou aqui vivo. Mas você ficou injustamente preso nessa cadeia? Sim, mas essa cadeia também foi para o meu bem. Porque se eu não tivesse preso, onde eu estaria? Acompanhando o rei nas caçadas. E claro que seríamos capturados juntos. O rei seria poupado, porque não tem dedo, mas como eu sou perfeito, eu estaria morto agora. Teria sido sacrificado. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, meus queridos irmãos, o salmista, o profeta Jeremias, fez essa grande descoberta. A descoberta que Deus pode transformar até aquela tragédia deles em algo bom, em algo que iria lhes, no futuro, ser uma bênção. Lhes prepararia para ser um povo mais zeloso, mais comprometido com Deus, mais cheio de fé, e a tragédia se transformaria em bênção. Então ele descobriu aqui 4 coisas que podem dar esperança naquele tempo que ele vivia, no tempo de escravidão, de morte, de destruição que o povo de Deus, Israel, sofreu. E agora, lá na Babilônia, vivia como escravo. Ele descobriu que ele podia ter esperança. Quero trazer à memória. O quê? Primeiro, que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Em segundo lugar, que Deus é fiel. Ele cumpre as promessas para conosco. Em terceiro lugar, que Deus é bom. Deus é bom. E em quarto lugar, que Deus pode transformar, inclusive, as tragédias da vida em coisas boas para nós. O que deve acontecer conosco, irmãos? Diante desse quadro que está acontecendo aqui agora, deste crescimento, essa expansão desse vírus, os hospitais lotados, a desesperança sendo semeada por uma mídia que enfatiza mais a morte do que a recuperação das pessoas. Nesse tempo nós não podemos deixar levar pelo desânimo e ficar lá choramingando, ficar ali lamentando, ficar ali murmurando contra Deus, né, culpando Deus, ou culpando o presidente, o prefeito, o governador, culpando as pessoas, porque nós gostamos de culpar alguém. Alguém é culpado pelo que está acontecendo. Não é tempo de culpar ninguém. É tempo de se voltar para Deus. Diz aqui o Salmo, no final, eu ainda leio mais um texto, onde ele diz aqui no versículo agora 40, ele diz aqui assim, ó, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Ou seja, olhe para a sua vida e volte-se para Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque-se Deus misericordioso, busque-se Deus fiel, busque-se Deus bondoso, busque-se Deus que transforma as tragédias em vitórias para você. O grande Neemias, que foi depois o que reconstruiu a cidade, ele foi ao encontro do povo e disse, vamos reedificar a cidade, porque a boa mão do nosso Deus é conosco. O rei me autorizou e eu sei que o Senhor está conosco. E o povo se animou em saber que Deus estava ao seu lado e que eles poderiam reconstruir a cidade destruída, levantar os muros, reconstruir as casas e voltar a viver ali felizes com suas famílias. Sim, é um tempo que nós podemos crer em restauração, crer em reerguer nossos muros, crer em edificar nossas famílias, nossos lares, todos com esta verdade maravilhosa desse Deus tão bom, tão misericordioso, tão fiel, que está ao nosso lado. Nesse tempo, então, triste, nesse tempo aflitivo, nesse tempo que está gerando tanta desesperança, que nós possamos olhar para Deus. E como disse o profeta, quero trazer a memória, traga a sua memória. O que me pode dar esperança? E o que pode te dar esperança, meu irmão? É você saber que você tem um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que é bom e um Deus que pode transformar até as tuas tragédias em bênçãos para a sua vida. Que Deus te dê essa visão. Nós precisamos ter uma visão renovada de Deus. E essa visão ela não virá
assim como algo sobrenatural caiu na minha cabeça. Ela virá aqui, da palavra de Deus, onde estão as 7.000 e poucas promessas. A palavra de Deus é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Então, nesses dias tenebrosos, nesses dias envoltos em trevas, se agarre à santa palavra de Deus. Ela iluminará seus passos. A palavra de Deus ilumina os olhos, diz o salmista. A palavra de Deus ilumina. Então, se agarre a Deus, se agarre a sua palavra, que vai iluminar teu coração, iluminar teus caminhos e renovar a tua esperança. Que dias melhores virão, dias de alegria, de superação do mal, dias que voltaremos a estar todos juntos, louvando a Deus como Ele merece. Amém? Muito bem, então agora você vai ficar com mais um cântico. Enquanto esse cântico estará sendo cantado, você acompanha, e se você quiser, você já vai pensando aí na sua necessidade, naquilo que você precisa renovar a sua esperança, porque ao final do cântico estaremos orando por você. Então, mais uma vez, louvemos ao Senhor. E agora, depois desse louvor, vamos então à oração final. Pai querido e santo, o profeta Jeremias viveu tempos difíceis, tenebrosos, como nós hoje vivemos aqui no Brasil e no mundo. Tempos em que esta enfermidade, esta doença está intranquilizando corações, trazendo, Pai, desassossego a muitas vidas, trazendo medo, angústia a outras tantas, ceifando vidas, é verdade. Pai, então, nesse tempo tenebroso, queremos, como o profeta Jeremias fez, trazer à nossa memória as coisas que podem nos dar esperança. E entre essas coisas, lembrar que o Senhor é misericordioso. As misericórdias do Senhor não têm fim, que o Senhor é grande na sua fidelidade, o Senhor é fiel nas suas promessas. Creio também que o Senhor é bom para aqueles que buscam o Senhor, se agarram ao Senhor e que pode transformar até tragédias em bênçãos para a nossa vida. E nesta confiança eu entrego agora nas tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que está nos acompanhando neste culto. Pessoas que talvez estejam afetadas até por essa enfermidade, mas que elas possam hoje sair
deste culto com suas esperanças renovadas. Renova a esperança daqueles que estão desempregados, que o Senhor abrirá a porta de um trabalho. Renova a esperança daqueles que têm famílias com problemas, para que possam descansar no Senhor e aguardar no Senhor. Renova a esperança daqueles que têm pessoas que não te seguem, que estão longe de ti, para que possam acreditar e ter fé e esperança que essas pessoas serão tocadas pelo teu Santo Espírito, terão uma experiência salvadora, irão ser libertadas do mal e terão uma nova vida. Abençoa, Pai, aqueles que nos acompanham aqui perto e os que estão mais longe. Faz, Pai, na vida de cada um uma grande obra, mas que ninguém saia deste culto sem ter a sua esperança renovada no Senhor, sem trazer à memória essas grandes verdades que podem trazer e gerar uma esperança vitoriosa para os corações. Conceda uma semana de grandes vitórias e bênçãos para todos que estiveram conosco neste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus irmãos, a bênção. O Senhor vos abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vós seu rosto e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante seu rosto e vos dê sua paz. E que o nosso grande Deus possa ir adiante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger de homens maus que vos armam ciladas, ao vosso lado para vos acompanhar, e acima de vós para derramar grandes e copiosas bênçãos sobre vossas vidas, e dentro dos vossos corações para vos dar a verdadeira felicidade, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço de coração a todos vocês, irmãos, que estiveram conosco, que nos acompanharam neste culto, que fizeram essa bela companhia. E eu agradeço de coração também a todos vocês que nesta semana que passou, lembraram do meu aniversário na terça-feira, mandaram aquele recadinho ali no Facebook, no Messenger, no WhatsApp. Eu fiquei muito, muito feliz, porque foram mais de 1000 manifestações de carinho e de apreço. Puxa, foi um grande presente que vocês me deram. Agradeço de coração as orações que vocês têm feito também por mim. E desejo a todos uma semana muito feliz, muito abençoada e cheia da graça de Deus. E convido os homens da igreja a não se esquecer que terça-feira, 20 horas, temos o nosso encontro de oração através do grupo do WhatsApp. Ali você põe o seu texto bíblico, você coloca seu peito de oração, compartilha um hino, uma experiência, enfim. Você participa conosco neste encontro de oração das terças. E às quartas-feiras, 20 horas, são as irmãs que fazem o mesmo através do grupo da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Também tem esse tempo para juntas compartilhar esses hinos, textos da palavra, testemunhos e orarem juntas, que também é um tempo muito precioso. Então convido você durante a semana, terça e quarta, nos acompanhar nas redes sociais. E que tenha então uma semana muito feliz. E amanhã não esqueçam, falar no WhatsApp Renato e Margarete Geber no Facebook, porque lá tem um recadinho de início de semana, para você começar uma semana bem, feliz e, claro, como nós falamos aqui, cheio de esperança, hein? Um grande abraço!